Olá, tudo bem? Então, estamos de volta com mais um EasyR Vídeos. Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as análises multivariadas. O que são análises multivariadas? São aquelas análises onde você vai analisar uma matriz com múltiplas variáveis de resposta. Ao invés de fazer um teste para analisar uma variável, resposta apenas, você está interessado em entender relações entre variáveis, e nesse caso são várias. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês os princípios dessas análises. Vou mostrar que existem diferentes métodos e que esses métodos eles são aplicados dependendo do objetivo que você tem com a análise. Por exemplo, procurar por descontinuidades no seu conjunto de dados, ordenar esses dados para reduzir a dimensionalidade dessa matriz, dessa quantidade de dados que você tem. Você pode também procurar estudar a relação entre dois conjuntos de dados multivariados, ou ainda testar hipóteses com uma matriz de variáveis resposta. Então, aproveite esse vídeo e aproveite também que ao longo dessa semana nós estamos liberando aquela série de vídeos pequenos, a EasyR Series, sobre análise de agrupamento, que é um desses métodos que eu vou mencionar nesse vídeo. Então, sempre que eu começo aí a falar de análise multivariada, eu gosto de indicar alguma bibliografia básica, né? Eu uso muito os livros do Legendre, né? Aqui tem o Numerical Ecology, aí já voltado bem para ecologia, né? Quem é dessa área aí de ciências ambientais. Então, o Numerical Ecology, que a gente diz que é o livro teórico, aqui esse de baixo, aqui o verdinho, já é edição nova, terceira edição, 2013, se eu não me engano. Então, aqui tem toda a parte conceitual das análises, né, multivariadas e aplicações para ecologia. E esse aqui é o outro que saiu em 2011, que é o Numerical Ecology aplicado aí em R, né? Então, já com todos os códigos aí e vários exemplos, que é desse livro que eu tirei, né? Vou depois voltar nisso, eu tirei essas planilhas aí que a gente utiliza. Quem quer se aprofundar mais, nesse livro aqui do Gotelli, que interessante, esses livros aqui são em inglês, não tem traduzido. Esse do Gotelli aqui tem em português, ele tem uma parte lá no final. Esse livro é muito bom, tá? Traz toda a parte de regressão e delineamentos amostrais, a nova, não é o objetivo da aula de hoje, né? Mas tem uma parte final de uma análise multivariada, não muito aprofundada como o do Legendre, mas tem alguma coisa. Mas uma vantagem é que ele é em português. Tem esse aqui que a gente diz que é o manual do Canoco, né? O Canoco era um programa utilizado aí para fazer ordenação canônica, principalmente, outras ordenações também. Mas ele tem um manual, que era um livro, e é interessante, tem uma parte conceitual interessante. Ele depois é mais explicação do programa mesmo. Um programa aí que eu já usei, né, antes de começar a usar o R, mas não uso hoje em dia. E aí eu coloco esses dois aqui, que são livros, esse aqui é mais geral, ele tem traduzido, né, aqui em português, é uma edição americana, se eu não me engano. É um livro bem denso, assim, mas tem bastante análises, e ele é um livro mais geral, assim, ele não é voltado para ecologia, assim, tem exemplos diferentes. E esse de baixo aqui, como às vezes eu tenho alunos aí da área das ciências econômicas, né, da administração, esse livro aqui é já do pessoal lá da FIPECAF, lá da USP, e tem exemplos aí mais dessa área do conhecimento aí. Eles usam um outro programa nos exemplos dele, mas hoje em dia, né, dá para aplicar tudo aí no R. Então, quando a gente vai trabalhar aí, né, com análise de dados, né, nós temos aí uma gama de análises, né, às vezes as pessoas ficam, quando começam a trabalhar com analisar seus dados, aí ficam com um pouco de dúvida, né, então quando a gente começa a pensar da forma mais simples, né, nós temos lá uma variável dependente, variável quantitativa, por exemplo, uma medida qualquer aí, nós, com ecologia, a gente trabalha muito aí com abundância de espécies, né, presença e ausência de algum organismo, ou alguma medida aí, né, de uma variável ambiental, temperatura da água, temperatura do ar, e aí tem outras, né, medidas, aí a pessoa pode ter um valor aí de entrevistas, uma N quantidade
de variável dependente aí, né? E quando a gente vai trabalhar com uma variável independente explicativa, né? Que ela é categórica, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a idade das pessoas que eu entrevistei, né? Então, uma variável que eu posso categorizar, né? Então, eu posso, ou sexo, ou local que mora. Então, quando eu tenho dois níveis, a gente aplica o que a gente conhece aí como teste T, de student, né? Então, tem aqui uma variável resposta. Quando eu tenho uma quantitativa e eu tenho uma variável categórica com mais de dois níveis, então eu tenho, por exemplo, pequeno, médio e grande, por exemplo, de alguma categoria aí que eu tô investigando aí a minha variável resposta, né, minha variável dependente. Então, a gente geralmente vai aí para uma análise de variância de um fator. Eu posso ter duas categorias, né? Por exemplo, eu já entro lá, digamos, num experimento, né? Que eu estou testando, por exemplo, pessoal lá, eu fiz aquicultura, né, na minha graduação. Então, eu tenho lá os peixes, eu coloco em tanques, e aí eu vou testar diferentes tipos de ração, isso seria uma categoria com dois, três níveis, digamos, três rações diferentes. E aí eu testo lá também o formato do tanque. Então, tem os tanques todos redondos, então isso aí pode ser um outro tratamento aí, né? Então aí eu já vou trabalhar com uma nova análise de variância de dois fatores, ou multifatorial, se eu tiver mais de dois fatores. Quando eu tenho a variável independente quantitativa também, aí a gente já parte para uma regressão linear, né? Que seria um modelo mais simples, aí mais conhecido. Aí a gente já entrando nos modelos lineares, né? E aí eu posso ter também duas ou mais variáveis quantitativas independentes, né, as variáveis explicativas, aí a gente já entra na regressão múltipla. Então, isso tudo aqui eu tenho uma variável resposta, eu tenho dados que a gente chama de univariados. Mas e se eu tenho duas ou mais variáveis quantitativas como variável dependente ou variável resposta? E posso ter duas ou mais variáveis quantitativas como variável independente ou até qualitativas também, né? Como variável independente. O que que eu aplico aqui, né? Então, aqui que vai entrar duas ou mais variável resposta, eu vou entrar aqui no que a gente chama de dados multivariados, né? Nas análises multivariadas. Mas por que usar uma abordagem multivariada? Então, um problema, quando nós temos inúmeras variáveis resposta, né, numa matriz, a gente já vai ver a estrutura dessa matriz de dados, e aí eu vou aplicar uma abordagem univariada, como mostrei antes ali, eu começo a gerar muitos resultados, né? Então, eu começo a gerar muitos resultados, muitos resultados de análises estatísticas. Eu, quando comecei lá na minha graduação, a gente às vezes pegava lá várias espécies e tinha lá abundância, a gente queria testar se tinha variação entre os meses, por exemplo. A gente pegava cada espécie fazia lá uma análise de variância, por exemplo. E aí a gente ficava com aquele monte de resultado depois para uma dificuldade grande de sintetizar esses resultados e entender a relação entre eles, né? E isso já é um problema também. Então você começa a gerar muitos resultados, começa a ter dificuldade de sintetizar esses resultados e entender as relações entre as variáveis. E também tem um outro problema que múltiplos testes, né, de significância, eles aumentam a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. O que é o erro tipo 1? É você rejeitar a hipótese nula quando você vai fazer um teste de hipótese, quando ela é verdadeira. Então, isso tem inúmeras situações que podem levar à ocorrência desse erro tipo 1, e essa aqui é uma delas. Então, você tem lá uma hipótese nula, você rejeita, né, o seu teste de hipótese, lá ele indica que você deve rejeitar essa hipótese nula, mas a hipótese nula é verdadeira, e você acabou rejeitando. O porquê disso? Então, os autores aí que apresentam análise multivariada, eles mostram essas duas equações. Essa primeira aqui, ela mostra, você calcula o número de combinações em relação ao número de variáveis que você tem aí de variáveis resposta. Então, eu faço aqui uma continha, deixa eu já pegar um exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 5 variáveis resposta,
e eu vou aplicar, por exemplo, a correlação de Pearson, eu coloco aqui 5, faço essa conta aqui, eu vou ter 10 correlações de Pearson para testar todas essas 5 variáveis umas contra as outras, né? E se eu tiver 20 variáveis, esse NC aqui, ele vai para 190, então eu vou ter 190 correlações de Pearson. Olha a dificuldade de sintetizar esses resultados, né? E aí tem essa outra equação aqui, que é a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. Então, se eu tenho o K, né, que está aqui elevado a 1 menos 0,05 elevado a K, esse K é o número de testes realizados. Então, se eu tenho, nesse primeiro exemplo aqui, 5 variáveis, onde eu vou fazer 10 correlações de Pearson, eu tenho uma probabilidade de ocorrência do erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, de 0,4. Agora, se eu tenho o segundo caso, que eu tenho 20 variáveis, eu tenho 190 correlações de Pearson, essa probabilidade chega a 1, né? Então, você torna o seu trabalho praticamente impossível de ser feito. Uma abordagem univariada com essa quantidade de variáveis aqui. Então, por isso, é importante a gente partir para uma abordagem multivariada. Agora, alguns objetivos, né, que a gente pode ter diferentes objetivos. Aí, quando a gente entra nessa parte multivariada, uma pergunta que eu tenho muito, assim, em aulas, né, aulas presenciais, eu já há alguns anos que eu dou aulas nas disciplinas de análise multivariada, na pós aqui da ecologia, participando lá, auxiliando na disciplina, com uma aula ou outra lá, auxilio os professores. E uma pergunta que sempre o pessoal faz, né, é que análise que eu devo usar, né, que tipo de análise que eu uso. Tudo vai depender do objetivo, né, que você tem em usar aquela análise multivariada, em aplicar aquela análise multivariada. Então, por exemplo, se o seu objetivo é descrever padrões de similaridade entre as unidades amostrais, entre as suas observações, considerando o conjunto total de variáveis, você pode utilizar uma análise de classificação ou agrupamento. A chamada aí que a gente chama no vulgar é análise de cluster, né? E é um tipo de análise desse que a gente fala, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma matriz de dados brutos, com as suas unidades amostrais nas linhas, as suas variáveis nas colunas. Você cria uma matriz de associação através de um coeficiente de similaridade, um coeficiente de distância, e aplicando aí um método de ligação, você vai obter o que a gente chama de um dendrograma, né? Um cluster, né? Onde ele mostra em função, com relação a essa similaridade entre as amostras, ele vai mostrar, a partir da formação de grupos, quais são as unidades amostrais ou as observações que são mais similares ou mais semelhantes, né? Então, você pode ter essa formação de grupos aqui na análise de classificação e agrupamento. Um outro objetivo, né, é quando você quer encontrar variáveis redundantes. Então, você tem lá uma gama de variáveis. Será que tem alguma variável ali que é redundante, que podem estar dizendo a mesma coisa? Se você precisa reduzir a dimensionalidade dos dados, imagina você tem uma planilha lá com 20, 30 variáveis, né? Eu preciso reduzir essa dimensionalidade para poder entender isso, né? A gente consegue aí pensar no máximo até 3 dimensões, né? A partir daí já começa a ficar difícil. Também precisa encontrar padrões, né, de variação dos dados e até gerar hipóteses, né? Então, você pode utilizar técnicas de ordenação. Também que são descritivas do exploratório. Então, a gente tem, mais uma vez, aqui uma matriz de dados brutos. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente aplica também um coeficiente de distância, um índice de similaridade, né, para gerar uma matriz de associação entre essas amostras, entre essas unidades amostrais ou observações, e a gente aplica aí, por exemplo, uma análise de coordenadas principais, e a gente vai obter o famoso aí diagrama, né, de ordenação, né, onde a gente tem, por exemplo, aqui as observações com essas bolinhas, a gente pode ter também as variáveis aqui colocadas, né, inseridas nesse diagrama, como, por exemplo, uma PCA, né, uma análise de componentes principais, que nós aí do
das ciências naturais, aí a gente utiliza muito para reduzir essa dimensionalidade e ver relações entre variáveis ambientais. Agora, se você quer testar a diferença entre grupos de unidades amostrais definidos previamente, né, considerando aí esse conjunto total de variáveis, você já pode partir para análises que a gente chama de inferência ou confirmação, que são já métodos de teste de hipóteses, né? Então, você formulou lá uma hipótese, eu tenho uma matriz de dados brutos, eu tenho tratamentos ou fatores aí, então eu tenho, para cada unidade amostral, eu repliquei aí um tratamento com diferentes níveis, A, B e C, aqui ficou pequenininho, ou nível 1, 2 e 3. Então, eu tenho aí um tratamento categórico, né? E, por exemplo, eu tenho aqui uma hipótese que eu montei aqui olhando uma ordenação, como a análise de coordenadas principais, que a gente viu no slide anterior, e eu imagino que essas unidades amostrais, elas têm uma certa separação, né? Aqui parece que em relação ao tratamento, aqui elas têm uma diferenciação, e eu posso testar essa hipótese com uma permanova, por exemplo, né? Aqui a análise de variância, né? Multivariada com permutações. Então, nós temos a análise de variância, que é univariada, temos a MANOVA, que é a análise de variância multivariada, e depois, já há alguns anos, né? Mas mais recentemente, aí já no século XXI, foi criada aí essa análise multivariada, a MANOVA, né? Com permutações, em função das questões dos problemas das premissas, né, de você ter que ter uma distribuição normal dos dados, a multinormalidade, já que você tem dados multivariados, aí fica mais difícil ainda. Então, por exemplo, você tem aí o tratamento 1, tratamento 2, o erro amostral, e aí você, né, roda aí uma permanova e você testa as hipóteses se esses grupos realmente são diferentes aí dentro nesses tratamentos diferem, ok? Então, é um outro objetivo, então você aplica um outro método, uma outra técnica aí para atingir esse objetivo. Então, sempre observar que nós temos que saber qual que é o objetivo do nosso trabalho, né? O que nós queremos testar, qual que é a hipótese, para a gente poder ver qual que é a análise mais adequada a ser aplicada. E, finalmente, nós podemos também ter um objetivo de testar relações entre conjuntos de dados multidimensionais. E aí nós chamamos aí as ordenações canônicas, né? Também são um conjunto de análise aí de inferência ou confirmação. Então, nós temos aí uma matriz de variável resposta, que nós chamamos de matriz Y. Nós temos uma matriz de variáveis explicativas, que nós chamamos de matriz X, para quem trabalha aí com ciências ambientais, com ecologia. Então, é muito comum nós termos aí matrizes de abundância de distribuição de espécies, distribuição da abundância de espécies, e matrizes de variáveis do ambiente, né? Variáveis abióticas, né? Que nós chamamos, né? Como variáveis explicativas. E nós falamos aí que nós vamos ordenar Y em função de X. Então, a ordenação, agora, ela vai ser, que a gente diz, restringida, a ordenação de Y vai ser restringida por X. Não vai ser só uma ordenação direta de Y, como é no caso lá da análise de componentes principais ou da análise de coordenadas principais. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, uma análise de redundância, RDA. Então, o legal desse tipo de análise, né, é que ela tem um poder de síntese muito bom, né, e você consegue, a gente diz que a gente consegue montar aquilo que a gente chama de triplot, porque nós conseguimos visualizar as unidades amostrais, nós conseguimos visualizar aqui onde tem as setas, as variáveis explicativas, e aqui que eu coloquei em azul, sem a pontinha da seta, né? Aqui esses vetores sem seta, aqui são as variáveis resposta, né? No caso aqui as espécies, né? Para quem trabalha aí com ecologia. Então, é uma análise que tem um poder de síntese muito grande, você pode testar hipóteses e pode testar aí a relação entre variáveis, conjuntos de variáveis, né?
de dados multidimensionais. Bom, já mostrei um pouco ali, falei um pouco das planilhas, né? Então, a estrutura dos dados multivariados, então nós temos, no geral, e já pensando aí em R, né, para inserir essa planilha, nós temos uma matriz, né, uma planilha, onde eu vou ter as observações, né, chamados aí de objetos, as observações, ou as amostras, ou unidades amostrais, ou unidades experimentais, nas linhas. Então, vou ter aí um conjunto de linhas que representam observações aí do meu experimento ou do meu experimento de campo. E nas colunas, os descritores ou as variáveis, que a gente chama mais de variáveis, né? E aí eu vou ter as variáveis aí de 1, a variável 1, 2, 3, aí, por isso que a gente chama de multivariada, né? Até variável P. Que podem ser espécies, podem ser variáveis ambientais, podem ser respostas a questões de questionários, podem ser, deixa eu ver como é que o pessoal, aquelas de metagenômica. Então, N variáveis, né? Que podem ter, N conjuntos de variáveis aí que podem ter. Então, mas a estrutura básica da planilha, da matriz é essa. Agora, sempre é importante, né? Antes da gente pensar numa análise multivariada, a gente também fazer uma boa análise exploratória, né? Antes da gente começar, para a gente já ver se tem algum tipo de padrão, assim, das variáveis em relação às observações, às unidades amostrais, às nossas espécies. Então, é sempre importante, né? Porque as análises multivariadas, elas funcionam, às vezes, como um moedor de carne, né? Você coloca um monte de dado de um lado, aí transforma, faz isso, faz aquilo, e do outro lado vai sair alguma coisa, e às vezes, por questões de natureza dos dados, a análise não é a mais adequada, e sai alguma coisa errada, que aparentemente não está errada, mas tem erro ali no meio, e se você não tiver uma boa análise exploratória, às vezes você não consegue identificar esse problema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim que eu publicar novos vídeos aqui, você vai receber uma notificação pelo seu e-mail e você já vai estar por dentro e vai poder assistir de primeira mão. Curta o vídeo também, se você gostou, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer, né? E também compartilhe, né? Se você gostou, tem algum amigo, alguma amiga aí, um colega de trabalho que precisa aprender mais sobre análise multivariada, então compartilhe esse vídeo com ele, com ela, e você também vai ajudar o nosso canal e também vai ajudar esse amigo, essa amiga, esse colega de trabalho a aprender mais sobre análise multivariada e um pouquinho também sobre a linguagem R, porque daí ele vai conhecer o nosso canal e vai poder ver aqui vários conteúdos que a gente vai ensinando aqui, ok? E também comente, deixe seus comentários no vídeo, se você tem algum conteúdo que você deseja aprender mais, saber mais, tem dúvidas, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai colocar na nossa listinha aqui de conteúdos para os próximos vídeos. Tá bom? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!